Isaías, no capítulo 6. E eu quero deixar uma música para ti, e especial para ti e para a igreja, amém? Assembleiano, irmão, tem jeito não. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém? É Ele que vai consolar o seu coração. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, todos já encontraram? Por favor, os que não estão crocante, que podem se colocar de pé. Amém? Não tem ninguém crocante aqui, amém? Glória a Deus, aleluias. Foi mesmo, apóstola? Vai fazer teste aqui depois no final comigo, hein? Aleluia, todos já encontraram, amém? Tem alguém na misericórdia? Oh, que bênção. Diz assim o texto, amados: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e proclamava uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes dos portais tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou ela a minha boca e disse: veja isto, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Amém? Soberano Deus, misericordioso Deus, sê comigo nesta noite, Pai, nesta responsabilidade
de trazer, Senhor, ao coração dos teus filhos esta palavra. Oh Espírito Santo, eu preciso de Ti mais uma vez nesta noite, porque sem Ti eu nada posso fazer, sem Ti, Senhor, eu nada pregarei, mas eu preciso de Ti nesta noite, Pai, para mais esta ministração. Deus, muito obrigado por esta noite, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, irmãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Queridos, com esse texto de Isaías, o livro de Isaías, falou comigo muito, apóstolo, quando eu me converti. E há um texto, um versículo que diz: envia-me a mim. E eu disse: Senhor, envia-me a mim também. E eu acho que é por isso que eu fui parar no Espírito Santo. Lamentavelmente deixamos uma igreja com quase 100 membros naquela época. Não foi muitos anos não, tá bom, irmãos? 2000, final de 2001, contemporaníssimo nos nossos dias ainda. E nós então, de lá para cá, nós também não temos parado. E aí alguém pode perguntar: pastor, o senhor vai parar? Para que parar? Para que parar? Digo aos irmãos, alguém está tentando me reter aquilo que Deus colocou na minha vida. Alguém tenta nos tirar o foco daquilo que Deus nos dá, que é o ministério, algo sagrado, e Deus dá o ministério para cada homem. E aquilo que eu sempre digo, cada sacerdote tem o seu sacerdócio. Então o apóstolo tem dele, a apóstola tem o dela, eu tenho o meu, que foi Jesus que me deu. Uma certa ocasião eu estava numa convenção em Gurupi, e eu era o presidente da ordem, até então da Igreja Batista, né? E eu disse: olha, quero dizer uma coisa aos senhores, pastor, apóstolo tem que ter cheiro de ovelha. Os pastores olharam assim para mim, um olharam para o outro, ficaram meio assustados. Entenderam? Pastor, apóstolo tem que ter cheiro de ovelha. Por quê? Porque nós somos também ovelha, fomos tirados do meio do rebanho para pastorear o povo que vai morar no céu, o povo que deseja morar no céu. Tem morador do céu aqui nesta noite? Levanta sua mão e aplauda o Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Eu não posso parar. Se eu paro eu penso, e se eu penso eu choro, tá bom? Eu não quero chorar, eu quero glorificar o nosso nome, o nome do Senhor Deus, aleluias. Queridos, nós temos 42 anos que nós nos convertemos. Há 29 anos, eu fui ordenado há 29 anos. E eu tenho feito a obra do Senhor em ministérios, convenções, mas Deus tem falado muito comigo. Recentemente eu estava num cargo de tesouraria, e eu estava orando, e Deus falou comigo: não te quero atrás da mesa, não porque é um cargo, não porque é desmerecendo um cargo tão importante que é o do tesoureiro, mas porque Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para o ministério pastoral. Então é onde que eu tenho que me encaixar.
Então, se eu fico parado atrás de uma mesa, eu não tenho oportunidade de estar com os irmãos, fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus. Então, Deus me chamou com um propósito, irmãos. Eu tenho esta convicção de que Deus me chamou, porque aonde eu fui, aonde eu estou, aonde eu vou, Deus faz maravilhas, porque Ele é bom. Não porque eu sou bom, mas é porque Deus é bom e faz maravilhas. Então, queridos, exatamente, estou aqui nesta noite para viver de cinzas, isto é, para viver de passado, mas eu estou aqui nesta noite para falar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então Deus falou no meu coração para que eu trouxesse uma palavra aos senhores sobre o avivamento. Há 40 anos quase não se prega mais, principalmente depois do século 21. Não estão mais preocupados com o avivamento. As lideranças não estão preocupados mais com o avivamento. E nós sabemos que nós precisamos do avivamento. Cada dia, cada momento, nós precisamos do avivamento, irmãos. A igreja neste século, após esta pandemia, ela precisa estar pronta, preparada para que haja um avivamento no seio da igreja. Haja um avivamento nos nossos dias, porque existe muitas vidas que estão morrendo, existe muitas vidas tristes por aí, e eu somos o canal que Deus quer usar. Então Deus não te chamou só para você ficar sentadinho, bonitinho no seu banco, ouve a palavra de Deus, vai para casa, se alimenta e vai para casa. Não, você é sacerdote do Senhor também, é o sacerdócio, irmãos. Se você honrar com o seu apóstolo, verdadeiramente não vai ter lugar nesse templo, logo, nesse local, vai ter que arrumar um lugar, eu não sei para onde, mas esta é o segredo do avivamento. O avivamento espiritual é um tema que eu quero discorrer com os irmãos nesta noite. Todos nós estamos familiarizados com a mensagem do profeta Abacuque, Ezequiel, Joel, e conhecemos muito bem o que aconteceu no Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos. O grande avivamento aconteceu em Atos dos Apóstolos, e este avivamento precisa acontecer em nossa geração. Ah, pastor, já se passou 2000 anos, não nos importa, não nos interessa. O importante é que você está contextualizado nesses dias para fazer uma grande obra para o nosso Deus, amém? A mensagem do profeta Ezequias cumpriu-se na vida da igreja. Avivamento. Todos nós desejamos que isso aconteça em nosso meio. Ora, eu quero um avivamento, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero andar nesse avivamento bíblico para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É o desejo de Deus, que isto aconteça, não só no nosso meio, mas em vários lugares, começando em nossos lares. O seu lar é um cantinho do céu. Pastor, o que significa avivamento? Avivamento não é um encontro evangelístico. Uma campanha evangelística não produz avivamento, mas o avivamento é uma nova obra do Espírito Santo nos corações, na mente e vida dos crentes, uma verdadeira mudança, uma mudança radical em nossas vidas, um abandono do pecado em nossas vidas. Deus opera maravilhosamente em nossas vidas quando estamos com o coração voltado para este grande momento do avivamento da igreja do século 21. É uma obra de Deus que começa dentro das pessoas, dentro da igreja,
que atinge o mundo exterior, impactando e restaurando vidas. A igreja não pode ficar parada, a igreja precisa ganhar vidas para Jesus. Esse é o seu lema, esse deve ser o nosso lema, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Avivamento é orar: seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10. Se estivermos interessados em avivamento, estaremos interessados na obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo pode produzir os mais diferentes resultados em nossas vidas e em nossas igrejas. Posso ouvir um amém? Vocês estão me entendendo até aqui? Estou sendo claro? Prossigamos. No decorrer da história, houve vários momentos de real avivamento em pessoas, igrejas e até nações. O puritanismo na Inglaterra, movimento que sacudiu a Inglaterra através de John Eliot, foi um movimento sério de renovação, tanto na igreja como na sociedade. Os puritanos se preocupavam em ser bons vizinhos. Os puritanos foram preocupados em ser bons vizinhos e bons cidadãos. Outro movimento de avivamento histórico, o pietismo na Alemanha. O sopro do Espírito Santo encontrou uma Alemanha gelada, porém surge um homem chamado Spinner. Começou a germinar a busca de uma vida cristã mais profunda e mais autêntica. Aí inicia-se uma nova igreja com estudos bíblicos em pequenos grupos renovados. Aleluia! Seu slogan eram: conhecido, uma vida mudada, uma igreja reavivada, uma nação reformada, um mundo evangelizado. Queridos irmãos, hoje é tempo de rever nossos conceitos. Precisamos vivenciar um avivamento contínuo em nossas vidas. Daí o exemplo bíblico. Busco exemplo em uma pessoa que experimentou um avivamento pessoal, que foi marcado com uma experiência sem igual. Esse alguém é um dos profetas mais respeitados das Escrituras Sagradas, o profeta Isaías, que viveu bem antes do profeta Abacuque, que fez esta oração tão bela. Então Isaías, após a morte do rei Uzias, viu a glória do Senhor, teve uma experiência pessoal. Assim o mesmo testifica no capítulo 6 de Isaías. Podemos observar que ele reconheceu sua própria impureza. Nós somos impuros, precisamos reconhecer a nossa impureza, para que a misericórdia de Deus penetre no meu e no seu coração, para a glória de Deus. Deus não desqualificou para um relacionamento mais íntimo e para uma vida de serviço, porque Deus não está à procura de pessoas perfeitas ou finge ser perfeita. Então pergunta-se: quando podemos experimentar um avivamento genuíno de oração que o profeta Abacuque e outros fizeram? Amém, queridos? Diante desta introdução, eu estou só na introdução. O apóstolo disse que eu posso pregar até meia-noite, amém? Amém, irmãos? Amém. Tem gente viva aí? Amém. Foi apenas uma introdução. Sendo assim, meus irmãos, podemos partilhar alguns passos para desfrutar de um genuíno avivamento. Você quer ser avivado? Você quer ser avivada? Apóstolo, você quer ser avivado? Aleluias! Quem não quer, diga amém.
Oh, glória a Deus, estão acordados. Amém? Então vejamos, primeiro passo, podemos experimentar o avivamento em tempo de crise ou interrogação. Podemos experimentar um avivamento em tempo de crise? Óbvio, podemos sim. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus está ao seu lado, o Espírito Santo de Deus está na sua frente, o Espírito Santo de Deus está na tua casa, o Espírito Santo de Deus está na tua vida. E então, meus irmãos, nós podemos sim experimentar o avivamento em tempo de crise. É o primeiro passo. Uzias o rei morreu. Ele representava todas ideias de segurança, estabilidade, prosperidade. Era como se faltasse o chefe de uma família que, enquanto vivo, dava toda segurança. Mas Uzias morreu. Preste atenção. Em geral, a história nos mostra que o avivamento vem também quando passa-se por tempos difíceis. O que é que nós estamos vivendo hoje? Tempos difíceis. Você já percebeu que quando uma igreja começa a ser perseguida, ela cresce mais rápido? Isaías era um profeta que vivia na corte, debaixo das asas do rei Uzias. Foi preciso Uzias morrer para o profeta contemplar a glória de Deus. Está registrado em Isaías capítulo 6, versos 1 a 3. Sendo assim, irmãos, eu pergunto, qual é o Uzias que precisa morrer em nossas vidas, que possamos contemplar a glória de Deus? Vou repetir, qual é o Uzias que precisa morrer em nossas vidas para contemplarmos a glória de Deus? Mata-se Uzias e verás a glória de Deus, amados. Mata-se Uzias da sua vida e verá a glória de Deus. O homem tem dificuldade de aprender com a experiência dos outros. Ele sempre espera passar por caminhos de aperto para uma busca mais dedicada a Deus. É nessas horas que estamos mais sucintos ao que o Senhor quer falar a nós. Ficamos mais sensíveis à voz do Pai. Você já passou por algum momento assim? Você já passou por algum momento delicado em sua vida? Eu acredito que aqui muitos já passaram por momentos difíceis, delicados em suas vidas. Eu poderia enumerar para os senhores uma série de dificuldades que eu já tenho passado na minha vida, mas o Senhor tem estado comigo, e é por isso que eu tenho vencido as dificuldades, porque se o Senhor não estivesse comigo, meus irmãos, eu estaria chutado, como diz o ditado popular, eu estaria chutado o pau da barraca, e não estaria mais nem aqui pregando para os senhores. Então isto é uma prova de que Deus é real, Deus é maravilhoso, Deus nos sustenta, Deus nos aguarida, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda, e nós vamos vencendo passo a passo das nossas vidas. Então por isso, meus irmãos, você pode estar perguntando, pastor, vale a pena ser crente? Vale a pena sofrer? Sim, vale a pena sofrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Vale a pena pagar um preço. Nesta cidade eu já paguei um preço muito alto por vidas, mas eu louvo a Deus, porque as vidas estão servindo, as vidas estão adorando o Senhor, as vidas continuam buscando o Senhor com muito entusiasmo. Então meus olhos puderam contemplar. Depois de praticamente 20 anos, meus olhos estão
contemplando o que Deus está fazendo nesta nova geração. Nesta nova geração, eu estou contemplando, já se passaram, meus irmãos, quase 20 anos, e eu estou aqui a contemplar a glória, a majestade santa do Senhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Mais uma fatia, como diz o apóstolo. Pastor Abreu, você prega dando fatia de bolo para a turma. Então vamos para mais uma fatia. O segundo passo para experimentar um avivamento: é preciso ter uma visão de forma clara e profunda de Deus. Vocês entenderam isso? Entenderam, irmãos? O segundo passo para experimentar um avivamento é preciso ter uma visão de forma clara e profunda de Deus. Ok? Está claro? Muito bem. Isaías, ele viu Deus de uma forma que ele nunca tinha contemplado antes. Ele tinha apenas conhecimento doutrinário, teórico de Deus. Quantos ainda estão vivenciando uma vida cristã só na teoria? Eu só vou buscar o Senhor porque estou precisando de uma benção. Isto é teoria, irmãos. Quantos estão procurando o Senhor vivendo só na teoria? Então nós precisamos evidenciar uma maneira clara, precisa de Deus. Ele vai te dar a maneira de como você busca. Ele vai te dar a vitória da maneira que você busca. Então você precisa estar vivenciando uma vida cristã. Você não pode viver só na teoria. A vida cristã é praticidade. Então nós temos que ter praticidade na presença de Deus. Para se evidenciar um avivamento, é preciso deixar os Uzias morrerem, o velho homem e a velha Eva. Que às vezes fala muito do homem, o velho homem, e a velha Eva também precisa morrer. Lembre-se, a experiência e o conhecimento é algo pessoal. Isaías, após passar pela experiência pessoal, passou a ver a glória de Deus, passou a ver a soberania e a santidade de Deus. Você quer conhecer isso de Deus? Você quer conhecer isso de Deus? Queira mais de Deus, pense mais em Deus, busque mais tempo com Deus, fale mais de Deus, leia mais sobre Deus, viva Deus. Aleluias! É necessário buscá-lo em todos os níveis possíveis. Não podemos estar estacionados, não podemos parar, porque houve uma circunstância, porque houve um problema, nós vamos parar de buscar o Senhor. Não, senhores, não é assim. Mesmo que está doendo, mas você precisa buscar o Senhor. Mesmo que esteja doendo, você precisa vencer esse grande desafio que você está passando. Eu não conheço a sua história, eu não sei o que você está passando nesta noite, mas eu quero te dizer que Deus é contigo e Deus vai te dar vitória naquilo que você está passando, naquilo que você vem sofrendo. O seu cativeiro está chegando ao fim para a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus, aleluias! Todo deserto tem início, meio e fim. O seu deserto está no fim para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Até mesmo Davi compreendeu bem isto no Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 2. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Verso 7, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua face? Para onde fugirei da tua presença?
O verso 8: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. O salmista proclamou a grandeza de Deus. Você deve proclamar a grandeza de Deus em nossos dias, para a glória de Deus. Amém, igreja? Você deve proclamar a grandeza de Deus. Se você não proclama a grandeza de Deus na sua vida, como é que você vai ser um bom vizinho? Como é que você vai ser um bom cidadão? Então nós temos que proclamar a grandeza de Deus em nossas vidas, para que seja de testemunho para aquele convivendo com você, por onde você anda, por onde você trabalha, irmãos. Não tenha medo, não tenha medo. Um certo colega disse para mim, eu passei trabalhando no Sindacta durante muitos anos. Que é o Sindacta? Centro Integrado de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo. E eu pregava muito, muitos sargentos ganharam, porque eu ganhei para Jesus naquele centro. Graças a Deus por isso. E um dia um engenheiro disse para mim: olha, se você não parar de pregar nesses corredores, eu vou levar o seu nome para o comandante. Eu digo: quer? Fala de novo, fala de novo. E ele disse, ele repetiu. Eu digo: então você vai correndo agora. Vai correndo, porque o meu Jesus é coronel dos coronéis, o meu Jesus é superior aos generais. Ele é o general que eu sirvo, ele é o general maravilhoso que eu sirvo. Então pode ir correndo, meu filho, você está perdendo o seu tempo, vai logo. Você foi. Passaram 15 anos. Eu cheguei para ele no mesmo corredor e disse: olha, você disse aqui nesse corredor que logo, aquilo era fogo de palha, que logo dentro de 6 meses eu deixaria de ser crente. Pois saiba você, companheiro, que já tem 15 anos que eu continuo servindo ao Senhor. Aleluias! Glória a Deus, pode aplaudir, porque é para o Senhor Jesus Cristo que é digno de toda honra e toda glória. Aleluias! Oh, aleluias! Glória a Deus! Pastor, apóstolo, que saudade daquele lencinho vermelho. Naqueles dias eu estava apenas com 50 e poucos anos, irmãos. Mas graças a Deus, estou ainda com o vigor de 50, amém? Glória a Deus. Por que não dizer vintão, né? Porque tem 20 que não faz isso aqui, amém? Só para refrescar um pouquinho vocês. Vamos para mais uma fatia desse bolo? Terceiro passo para ver um avivamento: é preciso clamar por ajuda. Não pensa, meus irmãos, que não querem fazer a coisa sozinho assim, ó. Bateu, estalou o dedo, ó. Nosso Deus não é Aladim não, tá bom? Acontece, não? Então, terceiro passo para ver um avivamento: é preciso clamar por ajuda. O avivamento só virá quando pedirmos ajuda do alto, quando tivermos a noção a quem somos e que precisamos mais de Deus. Precisamos ver o rei como o profeta Isaías viu. Esse tema, meus irmãos, sobre avivamento, tem sido esquecido por nossas gerações. Muitos estão vivendo de cinzas, hoje só no linguajar atualizado, no surreal. Então nós precisamos viver o real. A igreja sem avivamento, ela morre. A igreja sem ensinamento, ela morre. A igreja sem a direção do Espírito Santo de Deus, ela fecha as portas. Queridos irmãos, precisamos reconhecer o estado natural e pecaminoso, porque o mesmo nos afasta de Deus, evidenciando que não podemos viver sem a misericórdia de Deus. Isaías,
Isaías vivia um modelo padronizado de um mundo que vivia na apostasia. Pastor, o que é uma apostasia? É aqueles que apostam de uma fé, mas não vive a fé. Então Isaías vivia um modelo padronizado de um mundo que vivia na apostasia. E isso está se repetindo lamentavelmente na igreja do século 21. Estava preso àquele sistema. Ele estava nivelado por baixo, estava engessado no sistema. Clamar por ajuda é voltar à justificação pela fé. É saber que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Clamar por ajuda é saber que o coração da Bíblia é a morte substitutiva de Cristo por nós. Temos que agir como o profeta Isaías, o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, quanto mais comermos Bíblia, quanto mais buscarmos na Bíblia clamor, pedir a Deus, mais Ele vai dar entendimento para você crescer para a glória de Deus. Para que esse avivamento ocorra, também precisamos conhecer e permitir que Deus haja em nossas vidas segundo o seu querer para as nossas vidas. Tudo é no querer de Deus, tudo é necessário que esteja na vontade de Deus para que as coisas aconteçam. Senão, não vai acontecer nada. Primeiro Deus, sempre Deus na frente, nós iremos vencer os obstáculos. E eu me lembro a primeira vez que eu vim neste local, era um ferro velho, e hoje é o templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Pastor, então o Espírito Santo não habitava naquele local? Poderia habitar sim, por que não? Porque Deus trabalhava naqueles irmãos para que quem pudesse também ser convertido um dia. Então o Espírito Santo já estava trabalhando, mas não de uma forma direta. Então, senhores, imagina, isto aqui cheio de ferro velho, e hoje está aqui um templo para adorar o nome do Senhor. Certamente os nossos líderes têm tido dificuldade, têm chorado por suas vidas, mas Deus tem estado com eles, e eles têm vencido, e vencerá, porque Jesus está no comando, amém? Posso ouvir mais um amém? Amém. Vamos para mais uma fatia. Quinto passo, o avivamento vem quando estamos abertos ao processo aí vai pegar, pastor. Quando está aberto para o processo da santificação. Quase não se fala mais hoje nas igrejas sobre santificação. Pastor, vai pregar aqui, não fala sobre pecado não. Pastor, não fala sobre santificação. Eu vou falar sobre santificação, meus irmãos, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ora, então por que eu não vou pregar sobre santificação? Eu tenho que pregar sim, meus irmãos, porque é bíblico. Eu tenho que me santificar para chegar à glória de Deus. Então pastor Abreu, um homem que estava no mundo, mas Jesus me apanhou aos 28 anos. 10 anos depois o Senhor disse: ei meu filho, vem cá, eu tenho um negócio com você, eu tenho pastoreio para lhe entregar. E já são 29 anos para a glória de Deus, amém? Clamar por ajuda é saber, meus irmãos. Quinto passo, perdoe-me, o avivamento vem quando estamos abertos ao processo da santificação. Então, meus irmãos, dentro desse processo da santificação, primeiro nós somos santificados, segundo nós somos regenerados, e terceiro a santificação. São 3 processos básicos para a sua vida e para a minha vida. Então o Senhor quer trabalhar no seu coração, o Senhor quer trabalhar na sua vida. Santificar, meus irmãos, é estar na presença do Senhor. Há um versículo em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só podemos crescer quando houver paz, quando houver alegria. Santificar é dizer
como Ele é, nós seremos. É meta intencional de nossa parte. O Espírito Santo trabalha nos nossos motivações, santidade interna e externa, e em todos os níveis. Então o cristão precisa ter 3 cristão: ética, estética e etiqueta. Sem isso, meus irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Santificar é buscar o poder do Espírito Santo, que foi enviado para tirar nossas diferenças, nossos ranços. Ele veio nos unir. Tem gente querendo viver o estado de avivamento, mas não fala com o próximo. Aquele irmão, eu não sou chegado a ele. Olha o bigode dele, olha a cara dele. Ele é santo, ele é seu irmão em Cristo. Vai morar no mesmo céu que você? Vai. Agora, se você não encarar esta realidade, você não vai chegar lá e ele vai. Santificar é buscar o poder do Espírito Santo. Ele foi enviado para isso, meus irmãos, para que nós estejamos dentro de um processo do avivamento. Então tem muitos que não falam com o próximo, ainda guarda raiz de amargura. Como podemos ser avivados assim? Avivamento é buscar o exercício dos dons espirituais. Avivamento é choro, é arrependimento pelos nossos pecados, lágrima pelo pecador, alegria pela graça redentora de Cristo, é júbilo pela infinita misericórdia de Deus pelos homens. Santificar é buscar autoridade nos conflitos espirituais. Agindo assim, estaremos promovendo e vivendo o avivamento espiritual. E eu pergunto aos senhores: você quer viver esse avivamento espiritual? Amém? Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Um 6º passo, meus irmãos: o avivamento acontece quando temos visão, vocação missionária. Isto é muito sério, meus irmãos. A igreja de 40 anos atrás, ela estava preocupada em ser uma igreja missionária, primeiramente aqui no Brasil, e depois, quem sabe, você ir buscar as almas lá fora, amém? Então, o 5º passo: o avivamento acontece quando temos visão, vocação missionária. A história nos mostra que todos os avivamentos geraram um despertar missionário nas pessoas que o experimentaram. Pessoas foram impactadas pelo amor dos perdidos. Exemplo: William Carey é considerado o pai das missões protestantes, primeiramente pelo fato dele ter fundado a Sociedade Missionária Batista em 1792, 225 anos após Martim Lutero ter fixado as 95 teses à entrada da igreja de Wittenberg em 1517. Carey foi o responsável pelo envio de missionários ao mundo não cristão, óbvio, inclusive o nosso país. Carey marcou tanto sua geração que surgiu a igreja moraviana. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda igreja, e não somente do pastor. Nós estamos no processo de missão, irmãos. É tempo de fazer missão, é tempo de proclamar Jesus. Eu me lembro muito bem que nós tínhamos aquelas cruzadas nos pontos-chave da cidade. Isto agora não acontece mais. Isto agora, alguns dizem: olha, isso não tem efeito. Mas quantas almas foram ganhas nesses trabalhos, quantas vidas se renderam aos pés do Senhor através dessas grandes cruzadas, meus irmãos. Então é tempo de resgatar alguns valores perdidos. Precisamos rever os nossos pressupostos para que nós tenhamos a visão de ser uma igreja avivada, uma igreja que busca o poder do Espírito Santo nos nossos dias, amém? Eu quero concluir dizendo: será que estamos vivendo um genuíno avivamento em nosso interior? Por favor, não me responda. Será que eu e você
passamos por estes 5 passos atribuídos a todo aquele que realmente experimentou o avivamento que flui do interior para o exterior. Então é algo natural, que surge de dentro para fora, e nós nos alegramos na presença do Senhor. Se você não experimentou algum desses passos e deseja realmente ter uma experiência hoje, nesse novo dia, tenha no nome de Jesus. Não podemos ser um cristão egoísta que só pensa em si, não pensa nos perdidos. Pouco se importa se o mundo vai para o inferno. É o papel fundamental da igreja, está clamando pelos perdidos. É o papel da igreja estar buscando os perdidos para a glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, recapitulando, o primeiro passo: podemos experimentar o avivamento em tempo de crise. 2, para experimentar o avivamento é preciso ter visão de forma clara e profunda de Deus. 3, é preciso clamar por ajuda. 4, o avivamento vem quando estamos abertos ao processo da santificação. 5, o avivamento acontece quando temos visão missionária. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus dê graça para que você possa evidenciar e viver um avivamento começando no seu lar. Amém? Posso orar? Apóstolo, posso? Pode aplaudir. Pode aplaudir. Amém. Nesta noite, Pai, nós estamos, Pai amado, finalizando esta mensagem. Senhor, nós cremos, Pai amado, que existem muitos corações que estão abertos para um avivamento. Nós temos certeza e convicção de que há, Senhor, muitos corações desta casa que precisa de um avivamento no seu lar, que precisa de um avivamento na sua família, Pai. Por isso, Pai amado, como teu servo, eu estou conclamando, eu estou orando, Pai, para que o Senhor agora, nesse momento, comece a entrar, Senhor, nestes corações que estão carentes, nesses corações que precisa, Pai amado, de uma vitória, nesses corações que precisa de uma bênção, nesta noite, Pai. Senhor, eu estou aqui para abençoar a vida de cada um dos teus servos, quer seja no seu lar, quer seja no seu trabalho. Deus, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, Pai, quer que seja a dificuldade, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa dar vitória para os teus filhos, Pai, porque eles estão com o coração aberto, eles estão com as mentes abertas, para que o teu Espírito possa penetrar em cada coração, e que eles possam, Pai amado, se alegrar na tua presença. Deus, esta é a nossa oração, esta é a nossa petição, nós te pedimos, Pai amado, no nome de Jesus. Amém, amém.